Roseli, Entregue ali. sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai Boa noite, pessoal. ajudar você. Colocar uma música que é do início da reunião de sábado. Deus te trouxe Mais aqui perto. para aliviar o seu sofrimento. Tá. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, 19. em todos seus tormentos. Boa noite, pessoal. Boa noite. E ainda se vier Olha que legal, ó. Estamos noites ouvindo Noites Traiçoeiras. traiçoeiras, se a cruz Está pesada no clima da for, reunião de sábado. Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer Ó, você estamos começando no chorar, clima da reunião de sábado. mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Estamos ouvindo Noites E o Traiçoeiras. Eu mundo acabei no pode clima da até reunião de sábado. fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Legal, né, gente? Agora vamos começar. A gente colocou a Noites Traiçoeiras para ficar bem no clima da reunião de sábado. Porque acredito que todos nós estamos com muita saudade da reunião. De todas, né? Principalmente a reunião de sábado. O Vitor, meu neto, ele olha para o núcleo e fala assim: Papai do céu. Às vezes ele passa com a Marcela na avenida ali, olha para o lado do núcleo e fala assim: Ó, Papai do céu. Tem dia que ela acorda, fala assim: hoje tem Papai do céu. Aí ontem ele falou assim: mãe, eu quero ir no Papai do céu. Aí o Papai do céu é o núcleo. Aí eu acho que todos nós estamos com saudade do Papai do céu, né? Saudade do núcleo. Mas vai passar, né? Vai passar e logo, logo nós vamos estarmos lá novamente, juntos, né? E por falar nisso, gente, nós recebemos uma mensagem essa semana, achamos muito interessante, que diz assim: toda crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a sua vida. Olha só. Então, toda crise possui 3 elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a sua vida. Olha só. Então, toda crise tem um prazo de validade. A crise individual, crise coletiva, né? Aprendemos com a espiritualidade que toda crise tem um prazo de validade. Ela vai ter um fim. Só que ela precisa trazer um ensinamento para a gente, tanto coletivamente quanto individualmente. Então, enquanto a gente não aprende, ela não cessa. É mais ou menos assim, né? Que a espiritualidade nos informa. Estávamos lembrando, uma vez o Chico Xavier comentou que em 1939, o irmão dele, José Cândido, desencarnou, José Cândido Xavier, e deixou a viúva com 2 filhos pequenos. E o Chico ficou dando uma assistência para ela, com as 2 crianças pequenas. Passado 2 anos, ela teve um distúrbio mental e foi internada numa clínica especializada lá em Belo Horizonte. Naquela noite, o Chico voltou e a criança, o segundo filho, era uma criança portadora de um problema mental também, e essa criança começou a chorar muito, E o Chico ficou consternado com aquela situação. Aquela criança sem o pai, sem a presença da mãe e com deficiência, chorando. Então o Chico começou a chorar também.
Então, acho que algumas pessoas devem conhecer, né, esse caso do Chico. Mas só para a gente ilustrar esse momento, aí o Emmanuel apareceu e falou assim, por que você está chorando? Aí o Chico conta, né, tudo que está acontecendo, claro que o Emmanuel sabia. O Emmanuel falou assim, você está chorando por orgulho ferido, Chico. Porque nós temos atendido muitas pessoas aqui com casos de distúrbios mentais, casos de obsessão, temos atendido muitas pessoas, e agora uma pessoa da família, você teve que recorrer aos médicos, à medicina, então você está com orgulho ferido. E o Chico leva aquele baque, né, um orgulho ferido. O Chico falou assim, bom, então, o Chico deve ter pensado assim, né, o Emmanuel com aquele poder todo dele, o senhor poderia ajudá-la, que ela melhorasse, para ela voltar mais rápido? Aí o Emmanuel disse assim, ela vai voltar. O Chico narrou pra gente, né, que o Emmanuel disse que ela voltaria. Mas esse voltaria não sabia quanto tempo. E o Chico falou assim, mas ela não poderia voltar mais rápido? Aí o Emmanuel dá uma lição para ele, diz assim, imagina, Chico, que a Terra seja o palácio da justiça. Nós estamos aqui para cumprir o processo ou para rasgar o processo. Então é uma lição para a gente. Tanto coletivamente quanto individualmente, tem os processos que nós precisamos cumprir. Então, que demanda aquele tempo. É claro que os processos da justiça da Terra têm os atenuantes e agravantes. Então, o processo ele pode diminuir ou pode prolongar mais. A gente vê uma pena, né? Às vezes o apenado, a pessoa que está presa, com bom comportamento, ela consegue às vezes sair mais rápido da prisão. Então, em tudo na vida, né, a espiritualidade nos explica que nós estamos cumprindo determinados processos pela lei de causa e efeito. E a gente precisa ter paciência, né, resignação, aceitação daquilo que nós não conseguimos mudar, como diz a prece da serenidade. Tem situações que nós não conseguimos alterar. Tem umas que nós conseguimos, que está em nossas mãos. E várias situações não estão em nossas mãos. A gente não consegue alterar. E a gente separar o que a gente pode alterar e o que a gente não pode, aquela prece da serenidade. Então a gente tem essa certeza que nesses momentos a gente tem aquela paciência, que a gente sabe que não ficar procurando culpados, não é? Que é um processo que nós estamos passando e que tem um prazo de validade. Para a gente ter paciência que nós vamos conseguir vencer esse prazo. Hoje, gente, nós queríamos falar do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. É delicado, né? É um assunto muito delicado, isso aí, mas que nós precisamos tocar à luz da doutrina espírita, né? À luz do Evangelho, dentro do entendimento da gente, né? Muitas vezes restrito, mas a gente tocar nesse assunto, porque é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não separeis o que Deus juntou. E o que Jesus vai dizer aqui? É rapidinho, só um trecho aqui. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse, por esta razão, o homem não deixará seu pai e sua mãe. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração,
que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Gente, então, é uma passagem aqui do Evangelho, né, do Novo Testamento, que foi inserida no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec separou um capítulo especial para tocar neste assunto conosco. Então, nós estamos pensando, não separeis o que Deus juntou. Existe a lei do amor. E todos nós estamos caminhando para exercitar essa lei do amor. Isso aí já tem milênios que nós estamos estando e vamos gastar não sei quanto tempo para frente para aprender a exercitar a lei do amor, não é? Então nós somos ainda, como estamos ligados mais ao primitivismo do que o anjo, nós somos ainda muito egoístas, nós ainda pensamos muito em nós, não é? Você vê que a doutrina espírita nos explica que o processo da reencarnação, nós fazemos uma reciclagem de todo o nosso processo evolutivo. Começamos numa célula, né, e até chegar a formar o corpo físico e nascer. Então, esse processo de 9 meses, segundo o André Luiz, nós passamos por todo o nosso, toda a nossa evolução. É uma retrospectiva de toda a nossa evolução. E na medida que a gente vai crescendo também, nós vamos passando por essas etapas. Então, aprendemos que quando a criança, né, na fase bem infantil, a criança ela é egocêntrica, ela não é egoísta. O mundo gira em torno dela, quando ela é bem pequenininha. E espiritualmente, muitas vezes nós agimos assim. O mundo gira em torno da gente, não é? Nós não conseguimos enxergar que as outras pessoas têm dores, têm dificuldades. Isso aí vai entrar no relacionamento afetivo, não é? Quando perguntaram para o Chico Xavier assim, por que você não casou? Ele falou assim, eu não conseguiria fazer uma mulher feliz. Então, olha a grandeza de um espírito, né? O nível de um espírito elevado. Casar não para ser feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz, não é? Então, é um nível de evolução que a maioria de nós não chegamos ainda, né? Nós estamos ainda muito presos ao primitivismo. Então, acreditamos realmente essa lei do amor é um processo. E quando Jesus disse, não separeis o que Deus juntou, o que é Deus juntar, não é? A doutrina espírita vem dilatar o nosso conhecimento, né? Vem dilatar a nossa percepção e vem mostrar para a gente que uma grande parte das ligações dos relacionamentos ainda não é esse amor, né? Porque ainda não temos esse amor dentro da gente. Então, esse amor transcendental ainda não temos. Então, uma grande parte das ligações são compromissos, reajustes, né? Aprimoramento, tem ligações realmente elevadas, né? Tem ligações muito dolorosas. Por quê? Porque vai ao encontro o nosso passado, né? Às vezes delituoso, às vezes bom, depende. Então, esse Deus juntar, não separeis o que Deus juntou, a gente consegue entender, nesse nível que nós estamos de provas e expiações, nós entendemos esse juntar o compromisso. O compromisso. Quando nós vamos reencarnar, a maioria de nós assumimos um compromisso. Então, esse compromisso, nós entendemos que é o amor de Deus. Esse não separou o que Deus juntou. Deus está juntando esse compromisso. Então, que seja qualquer ligação, né, que nós tenhamos comprometido antes de reencarnar, então esse compromisso. Então,
cumprindo esse compromisso, o que os Espíritos nos dizem? Chegaremos no plano espiritual bem. Então, uns conseguem cumprir melhor, outros conseguem cumprir de uma maneira às vezes não completa e outros não conseguem cumprir de jeito nenhum. Então, é um desafio. A gente vai ilustrar aqui uma situação muito interessante do livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico Xavier. É o capítulo 12. Ele é intitulado assim, Dívida Agravada. Então, nós viemos com dívidas. Nesse caso aqui, a pessoa veio com dívida e agravou a dívida. Como a gente tem um exemplo do Chico, que veio e fez mais do que foi solicitado, nós temos casos de muitos de nós que não fazemos o que temos para fazer e ainda agravamos mais. Aí é mais complicado. Então, tem muitos casos, uma grande parte, que chegamos no plano espiritual com dívidas agravadas. Aí é mais sério ainda. Então, esse caso é uma dívida agravada. O que aconteceu? O André Luiz vai narrar para a gente. Ele está lá no posto de socorro, ele com o Silas, o mentor. Eles estão analisando lá os espíritos, tal, em sofrimento. Aí chega um espírito feminino, uma mulher desencarnada, chamava Luísa. Pelo amor de Deus, assistente Silas, me ajuda. Estou precisando da sua ajuda, quase ajoelho nos pés dele. Me ajuda, pelo amor de Deus. Silas pergunta, o que está acontecendo? A minha filha Marina, que está encarnada, ela está prestes a cometer um suicídio. Eu estou ajudando muito, mas não estou conseguindo. Por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Silas movimenta rapidinho ali, né, o trabalho e tal, né, deixa tudo organizado e parte com André Luiz para a casa da Marina, na Terra, para socorrê-la, porque ela está prestes a cometer um suicídio. Então eles chegam, uma cena deprimente, uma cena triste, uma casa de 3 cômodos, então uma jovem mãe ao lado de uma criança entre 2 e 3 anos, a criança entre 2 e 3 anos chorando muito, essa jovem mãe debruçada em cima da criança, dizendo algumas coisas como se estivesse despedindo da filhinha. E é uma cena constrangedora, uma cena deprimente. E o Silas começa a agir. Então ele chega no ouvido dela, que está ali prestes a cometer o suicídio, e diz assim para ela: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Ele fala assim no ouvido dela. Ela não percebe pelos tipos da carne, mas ela consegue captar a mensagem. E ela para naquele momento, coloca o copo com líquido letal, com veneno que ela ia tomar, no móvel ao lado da cama, e fala, meu Deus, né? Na hora ela pensa na oração. Realmente ela não havia rezado, ela não havia orado. Olha como, gente, a oração é importante, né? Em momentos fáceis, principalmente em momentos difíceis. A hora que a gente reza, que a gente pede a Deus, a gente abre os nossos canais, a nossa conexão com os planos mais elevados. Aí é fácil dos espíritos chegarem, os anjos de guarda, os missionários da luz, da forma que nós entendemos, para nos ajudar. Então eles constantemente estão nos ajudando. Mas principalmente nas crises, nos momentos difíceis, nós não abrimos as nossas comportas espirituais para que os espíritos penetrem, para que os espíritos comuniquem conosco. E nesse momento que ele fala no ouvido dela, o que ele fala? Vamos repetir. Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Aí ela capta, através do espírito, né? E coloca o copo com o líquido letal ali ao lado da cama. E começa a rezar, e começa a pensar em tudo. O marido está no leprosário, está com hanseníase. Na época usava esse termo, né? Leprosário, hoje não usa mais. Mas estava com hanseníase no hospital, em tratamento. Ela com a filhinha doente e passando sérias dificuldades. Ela não estava conseguindo suportar a prova. E ela começa a conversar com Deus, naquela hora ali. Então,
naquele momento, ela vai acerenando um pouco. O Silas faz uma operação magnética com ela, de repente ela bate o braço, na forma involuntária, no copo, o copo cai e o veneno cai no chão. Ela começa a entender que é a presença divina ali para ela não fazer aquilo, para ela não se matar. E aí passa alguns minutos, a mãe, a Luísa, desencarnada, chega para ajudar. E o Silas vai comentar quando ele diz aquele drama, a saga daquela família. Ele vai comentar. O que aconteceu? Noutra encarnação, tinha um homem chamado Jorge e a mulher Zilda. E eles eram casados, Jorge e Zilda. Marina, no século passado. Marina interpõe entre os dois, passa a relacionar com Jorge e separa os dois. E aí cumpre-se aquela encarnação. Os três chegam no plano espiritual. Ela passa, por dificuldades, tudo, no plano espiritual. Depois ela é socorrida, tá? Eles são socorridos. Ela prepara lá no plano espiritual, se reabilita, estuda. Isso a maioria de nós é assim, acontece esse processo. Aí estudamos, tal. Ela estuda e prepara para reencarnar. E ela prepara para quitar esse débito dela, porque ela separou o que Deus juntou. Ela separou um casal que tinha um compromisso. Aí ela criou um débito. Ela separou o que Deus juntou, Então ela criou um débito com a lei de Deus. Então, ela vai reencarnar. Ela vai reencarnar como filha da Luísa, esse espírito que vai lá pedir ajuda para o Silas, que está ali do lado, a mãe dela, na atual encarnação. Então ela reencarna como filha dela, a primeira filha. Depois a segunda filha dela é a Zilda, aquela que ela havia traído, ela na outra encarnação. E ela, como maior, ela tem o maior carinho pela irmã menor, cuida dela, tal, como se fosse uma filha, vai criando aqueles laços afetivos. É a misericórdia de Deus, é a justiça de Deus, é o amor de Deus, Cuidando, tal. Quando a Zilda, a irmã dela, fica moça, ela encontra com Jorge, que era o ex-marido da outra encarnação. E começa a relacionar, e começa a namorar, e eles se gostam muito, e aí ficam noivos, tal. Mas acontece que a Marina começa a despertar nela a paixão pelo Jorge, que as raízes estavam na vida passada. As raízes estavam lá no século passado. E passa a despertá-la nela. O mentor diz para André Luiz assim, ela teria, a Marina, que amar, diz o seguinte, amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva. O sentimento ela ia ter por ele, porque é inevitável. Mas ele era noivo da irmã. Então ela tinha que amar, olha só o que ele fala, o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva. Então é renúncia, ela teria que renunciar, porque era irmã dela. E ela veio, a programação é esta. Então não separeis o que Deus juntou. O compromisso agora, novamente, era do Jorge e da Zilda. Ela não podia interferir, mas ela falha novamente. E como irmã, aí começa a brotar dentro dela aquela paixão. E é interessante, gente, paixão e amor, porque uma vez uma adolescente, lá em Pedro Leopoldo, o Chico Xavier tinha saído do centro espírita, e aí uma jovem, uma adolescente, aproximou do Chico, pegou no braço dele e falou assim, Chico Xavier, defina para mim amor e paixão.
Aí o Chico pensou um pouquinho e disse assim: amor é o lume do fogão, que esquenta o leite, que faz a comida, que esquenta o leite para a mamadeira da criança, que faz a comida. É aquele fogo controlado. E vai explicando para o adolescente. E paixão é o Joelma. O Joelma foi um incêndio, 1º de fevereiro de 1974, um prédio em São Paulo que incendiou, morreram em torno de mais de 180 pessoas, né, naquela tragédia. Então, aquele fogo que chegou e destruiu. Então, o Joelma, né, que ele explica aquele fogo que chegou e destruiu. O lume do fogão, o fogo do fogão, ele constrói, né, ele prepara o alimento e tal. Então, é um fogo controlado. Quer dizer, na essência, é a mesma coisa. Amor e paixão, na essência, é a mesma coisa. Só que o amor é um sentimento controlado. Paixão é um sentimento descontrolado. O Chico definiu bem para gente entender o que é amor, o que é paixão. Então, amor é algo construído, que nós vamos construindo gradativamente, nós vamos construindo, é uma construção. A gente lembra das bodas de Caná, né? Quando Jesus ele vai com a mãe dele, eles são convidados para uma festa de casamento, as bodas de Caná. Só um minutinho, gente. Ele é convidado, a mãe, né? E Jesus é convidado para as bodas de Caná, a festa. E durante a festa, chega um determinado momento que o vinho acaba. A Maria já pressentia os poderes de Jesus, percebia, diz: filho, faça alguma coisa. E diz: por que me impedes, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Mas a gente imagina assim um pedido de mãe, né? Eu vou fazer alguma coisa. Aí ele pede aos servidores, né? A mãe dele pede aos servidores, traz umas talhas, são 6 talhas, narra os historiadores, né, do Evangelho, que cabia mais ou menos 34 litros, essas 6 talhas, cada uma, 34 litros. Ele pede para encher com água, e aí com o magnetismo superior de Jesus, ele transforma ela em vinho. E diz assim: agora leva para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia prova, diz assim: nossa, mas esse vinho é melhor do que o que nós servimos antes. Chega para o noivo e diz assim: toda festa, geralmente a gente serve o vinho melhor. Assim que as pessoas estão embriagadas, serve o pior. Agora nessa festa aconteceu o contrário. Serviu o vinho pior, agora está servindo o melhor. Então, uma pessoa fazendo uma abordagem dessa parábola, nós achamos interessante, falando assim, que quando nós encontramos com alguém nos nossos relacionamentos, nós damos o melhor da gente. Com o tempo, nós vamos dando o pior, vamos passando o pior de nós. Que seria o contrário, não dar o pior, mas nós irmos melhorando o que nós vamos passando, o que nós vamos doando. É um desafio, gente, mas é um ensinamento muito profundo, essa palavra de Jesus. Para que nos nossos relacionamentos, na nossa vida, a gente passe a dar o melhor, não é? Um padre, uma vez celebrando um casamento, nos comentários ali do casamento, nós achamos interessante que ele diz o seguinte, que estava celebrando uma missa em São Paulo, comemorando 40 anos de um casal, e que ele perguntou para a mulher qual era o segredo deles estarem 40 anos juntos. Ela falou assim: ele me surpreende todos os dias ele me surpreende. Então, a gente sabe que estarmos encarnados, né, gente,
é um compromisso muito grande, é um desafio muito grande, né, nós estarmos encarnados. Então é uma construção a fazer. A gente sabe que, assim, nos relacionamentos antigos, a gente lembra da minha mãe comentar, que às vezes as pessoas se relacionavam pelo buraco da fechadura, não é? E meu pai brincava muito, às vezes falava que o moço gostava da moça mais nova e eram muitas moças na casa. Na hora de casar, o pai colocava a mais velha, né? Então, tinha muito antigamente isso. Às vezes as famílias escolhiam, né? Bem mais antigamente, escolhiam quem que ia casar com quem, aquela problemática toda. Hoje mudou totalmente, né? Isso costuma mudar totalmente. É igual aquele casamento na fazenda, né? E os dois terminou aquela festança na fazenda e foram para a lua de mel a cavalo. Aquela coisa romântica, né? Eles foram a cavalo. E diz que, em determinado momento, o cavalo tropeçou. Aí o homem falou assim, o noivo, né, o marido, primeira vez. É porque quando perguntaram para ele assim, qual era o segredo, que ele já estava há mais de 30 anos casado, qual era o segredo de você estar há muito tempo casado e estar relacionando bem, né, em harmonia? Ele falou assim, olha, a gente relaciona muito bem com a minha mulher, com a minha esposa, muita harmonia. Mas o negócio, o segredo é começar bem. Na medida que você começa bem, vai tudo bem. Então, aí a pessoa falou, então me conta como é que começa bem. Aí ele contou o caso. Daí a pouco o cavalo tropeça a segunda vez. Ele fala assim, segunda vez. Depois tropeça a terceira vez. Ele fala, terceira vez. Saiu do cavalo, né? Desmontou, foi lá, pegou uma espingarda e matou o cavalo. Aí a mulher olhou para ele, desceu do cavalo e começou, né? Mas não conhecia ele, né? Aquele lado dele desumano, né? O lado bruto. E começou a falar com ele e tal. Mas que lado, né? O seu, não conhecia, mas que coisa... Só porque o cavalo tropeçou 3 vezes e tal. Diz que ele olhou para ela e falou assim, primeira vez. Pronto. Aí nunca mais eles brigaram, né? Mas é um caso que uma vez o Richard Simonet contou numa palestra, mas a gente aprende, né, com a espiritualidade que as coisas vão mudando, os relacionamentos e o diálogo é muito importante. É como esse casal lá de São Paulo, né? É uma construção, como Jesus dá o exemplo, né, nas bodas de Caná. É uma construção a fazer. Então é um desafio, né, gente? Nós estamos na Terra em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nós temos provas em vários aspectos, em várias situações, mas é o equilíbrio para a gente não complicar mais a nossa vida, nós descomplicar a nossa vida, né? É um desafio. Então, lembrando do caso da dívida gravada, no caso que o André Luiz conta para a gente, aí o que acontece? Ela interpõe, né, junto dos dois. Aí é o seguinte, eles são noivos, né? O Jorge e a Zilda, eles são noivos. Zilda é irmã da Marina, Zilda mais nova. Eles estão noivos, né? A Zilda está noiva. A Marina começa a envolver. Ela não faz o que o mentor está dizendo que eu deveria fazer. O que eu deveria fazer? Vamos repetir. Amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva. Ela não consegue. Então, ela se envolve com ele. A forma íntima, ela se envolve com ele. Faltam 2 semanas para o casamento, o noivo chega e conta para a irmã da Marina. Olha, realmente eu tenho muito carinho por você e tal, mas eu estou apaixonado mesmo pela sua irmã, pela Marina. Ela, introspectiva, ela se fecha e naquela noite mesmo, ela toma formicida. Ela se envenena. Aí é aquela tragédia. A Marina aí fica livre para casar com o Jorge. Eles se casam. Eles ficam juntos.
Passam 2 anos, nasce a primeira filha. Aí quem que é a primeira filha? Os mentores mais elevados, porque a irmã dela suicidou, é recolhida por mérito da mãe, que a mãe já havia desencarnado, a Lisa, por mérito, leva ela para a colônia, prepara, os espíritos superiores preparam e preparam uma nova encarnação para ela. É modificado o destino, é modificado o caminhar daquele grupo, por causa da decisão da Marina, por causa do livre-arbítrio dela. Ela deveria renunciar, mas não, ela não renunciou. Então ela agrava mais o compromisso. Então os espíritos, eles precisam modificar a situação. Eles precisam modificar ali aquele compromisso. Não separeis o que Deus juntou, não é? Então, era Jorge e Zilda, novamente. Eles tinham outros nomes, mas eram os 2 espíritos. Eles precisavam cumprir junto. A Marina precisava cumprir a missão dela separado, né? Ela não tinha que interferir mais. Então ela modificou o destino deles, o compromisso. Ela modificou, ela alterou. Então por isso que os espíritos nos falam que através do nosso livre-arbítrio nós alteramos para melhor ou para pior, não é? Então ela alterou para pior. O que acontece? Aí eles modificam todo o programa reencarnatório e a ex-suicida vem como filha dela. Aquela criancinha que está ali do lado, de 2, 3 anos, entre 2 e 3 anos, está ali do lado, ela vem surda, muda e mentalmente retardada, em consequência, né, do trauma no perispírito, do suicídio. Então ela vem surda, muda e mentalmente retardada. Está com 2, 3 anos e ali está com aquele sofrimento. Então, a espiritualidade programa essa reencarnação para ela vir para começar a reconciliar. Aí sim, como filha dela, naquela situação, ela vai sublimar mais o amor, né? Porque essa ligação de mãe com filho é a forma maior de sublimar o amor. Então ela vai sublimar esse amor, né? Então ela precisa agora estar com o Jorge ali, reconciliando, né? E amando a filha, com todas as dificuldades financeiras e tal. E o marido dela, na atualidade, ele contraiu a Hanseníase. Ele está no hospital. A prova foi se agravando. Mas ela tem que suportar. Então, o que acontece? No momento que ela está ali deitada, o André Luiz, ele narra o seguinte, que o Silas, o mentor, a Marina está deitada, né, prostrada ali, aquela situação difícil, né, estava prestes a suicidar, e ele conduz um forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico e ela adormece. Ela é retirada do corpo, né, parcialmente, o corpo está adormecido, é retirado do corpo, e ela vai encontrar com a mãe que está ali. Aí ela abraça a mãe, o que eu fiz? Me perdoa, né, tal. Aí a mãe vai dar todos os conselhos para ela, filha, como é que eu posso ser feliz se eu vejo você nessa situação, se eu vejo sua irmã, né, nessa situação, como é que eu posso ser feliz nos planos mais elevados? Não tem como. Eu só conseguirei ser feliz se vocês estiverem bem. Não faça isso. Assuma seu compromisso, seu marido vai melhorar. Assuma seu compromisso com o marido atual, com a sua filha, né? Esse resgate, assuma esse compromisso e começa a conversar com ela. E aí ela aceita vencer a prova. E no momento que aproxima da filhinha, ela acorda, né? Ela volta para o corpo, acorda, abraça a filha dela, filhinha, né? Nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer. E aí os espíritos sensibilizam, né? Claro, aquela situação, e o Silas diz para André Luiz assim, olha, cumprimos nossa missão, podemos ir, não é? Então, esse ensinamento mostra vários ângulos para a gente, né? Nos ensina muito sobre vários aspectos, né, gente?
mostrando aí a interferência da espiritualidade, mostrando que é uma responsabilidade muito grande nós estarmos encarnados, né? Nós estarmos aqui na Terra, cumprindo nossos compromissos. Então, são desafios muito grandes. A gente vê assim, nós lembramos do livro, tem um livro Renúncia, não sei se alguém leu, quem não leu deveria ler esse livro aqui, ó, Renúncia. Alcione, ela está em Sírios, né, estudando música, estudando na área da arte, né, para ajudar a nossa evolução aqui na Terra. Então os Espíritos nos ensinam isso, que existe esse intercâmbio, né? O Divaldo Franco estava falando recentemente de uma obra que ele psicografou, de vários espíritos que estão reencarnados já, às vezes de outros orbes, de outros planetas, para ajudar nosso processo de evolução, né? Então é uma preocupação muito grande esse desenvolvimento desses sentimentos. Humberto de Campos, no início do livro Boa Nova, ele diz, através da psicografia do Chico, que ele trabalha com um grupo de espíritos para afeiçoar sentimentos nossos. Eles trabalham nas cercanias da Terra para ajudar a afeiçoar sentimentos. Então é isso que é mais importante que os espíritos nos explicam, né? Que nós estamos aqui para, principalmente, isso, afeiçoar, melhorar os nossos sentimentos. Que na medida que a gente vai melhorando os nossos sentimentos, tudo vai melhorando em nossa volta. As pessoas, o clima vai melhorando em nossa volta, na medida que nós vamos melhorando. É como esse caso aqui da Marina, né? Que é um débito agravado. Pois mesmo no débito agravado dessa situação, se ela assume o compromisso ali já com aquela pessoa que ela escolheu, né? Mas a filhinha, ela está harmonizando com as leis de Deus parcialmente. Então é isto, porque nosso consciente profundo, ele guarda tudo aquilo que nós sabemos que nós precisamos realizar. É como Humberto de Campos narra de um caso de uma mulher, né, uma lavadeira de roupa, morando numa favela, e o marido chegando alcoolizado, chegando destruindo, brigando com ela, com as crianças. Aquele débito grande demais, né? Aquela situação difícil, né? Viver com uma pessoa alcoolizada. E ela não arredava o pé, ela continuava ali do lado dele. E Humberto de Campos narra que mostra, numa encarnação passada, um salão nobre, muito bonito, né? As pessoas muito bem vestidas, tal, num jantar, e uma dama colocando vinho na taça de um cavalheiro, embriagando ele. E ela que levou ele realmente ao vício. Então ela reencarna numa situação difícil. Antes, na outra encarnação, eles tinham condições ótimas, né? E financeiras. Reencarna numa situação difícil financeiramente, morando numa favela, ela lavando roupas para ajudar a manter a casa e com o marido alcoólatra. Aí as pessoas até perguntam, mas por que não larga? Mas no inconsciente dela profundo, ela sabe que é a prova dela. Ela sabe que é o compromisso dela. Então que ela precisa vencer. Então ela suporta ali, né? A minha mãe comentava da minha bisavó, a de Cristais, né? Que o marido bebeu a vida toda. E ela com muitos filhos, né? Parece que eram 10 filhos ou mais. Aquela família enorme. Ele chegava bêbado e pegava ele tinha um rei, né, atrás da porta, e já pegava para bater nos meninos, sem mais nem menos. Então, quando ele ia chegando, ela tinha que pegar as crianças, esconder as crianças, levar para outra casa, tal. Aí ela fazia o almoço, a janta, ele chegava, olhava as comidas e falava assim, essa comida aí não está boa não. Pegava a panela, jogava a panela no meio da cozinha
ela ia para a cozinha, para o fogão e fazia outra comida. Minha mãe presenciou isso várias vezes, né? Essa cena de sofrimento, e ele ali, e ela firme ali do lado, né? Criando os filhos, e do lado do marido alcoólatra. Ele desencarnou, o filho dela, um dos filhos, começou a beber, por uma situação lá, começou a beber. E bebeu a vida toda. Muitas vezes ela saía chovendo, às vezes de madrugada, aquela madrugada fria, ela saía procurando ele. Às vezes ele estava caído na sarjeta, ela trazia de volta. As outras filhas diziam: mãe, desiste dele. Ela: não desisto, ele é o filho que mais precisa de mim, então eu não desisto dele. E foi até o final. Ela desencarnou, assim que ela desencarnou, ele parou de beber. Então, assim, nós vemos que provas, às vezes, muito difíceis, né, que as pessoas passam, que nós passamos, né? E a gente sabe que a gente traz no nosso inconsciente profundo, todas as lembranças e reminiscências do passado, né? Então, assim, a gente, às vezes, aguenta um pouco mais a cruz, igual Jesus levou a cruz, não é? Para que a gente consiga realmente estarmos de bem com a nossa consciência, né? Estarmos de bem conosco, né? Às vezes, prova difícil, mas quando a pessoa consegue vencer a prova, ela está de bem com a sua consciência. Aí nós estamos comentando o livro Renúncia, de Alcione, que ela está em Sírios, né, numa condição elevadíssima, estudando música para nos ajudar aqui na Terra, e ela pede para vir reencarnar. Isso é narrado no livro Renúncia, um livro que foi passado principalmente em Paris, foi na Espanha e França, no século XVII. Ela pede para reencarnar para ajudar um espírito. No plano espiritual era Pólux, ela reencarna como Carlos. Aí eles vão viver, ela vai viver em Ávila, na Espanha. E ela encontra com Carlos, ela tinha 17 anos, e ele já estava com a batina. E brota aquele sentimento profundo por ele, porque eles se amavam de várias existências. Só que ela evoluiu, ele não. Então a diferença evolutiva entre os dois era enorme. Então ela pede para vir para ajudá-lo. Os espíritos falam: Alcino, você não precisa. Ela disse: mas eu quero. É o amor, né? Eu quero ajudá-lo. Eu preciso de ajudá-lo. Era o coração dela pedindo, não é? E eles disseram assim: mas você pode cair. Porque os espíritos, o Emmanuel diz o seguinte: só um espírito reencarna na Terra e não falha, não cai, Jesus. Todos os outros nós podemos cair e falhar, todos nós podemos. Então ele disse para ela: mas você pode cair, você pode falhar. Ela disse: mas eu quero ir, eu vou. E ela vem, reencarna. Então ela está morando na Espanha, Ávila, ela encontra com o Carlos, ele estava com a batina, ele já era padre, e brota realmente aquele sentimento, né, de atração muito grande entre os dois. E ele quer largar a batina para ficar com ela. Ela disse: não, você assumiu um compromisso, com você não pode. Ela renuncia. Depois, Madalena Villamil, a sua mãe, com o padre Damiano, que é uma encarnação do Emmanuel, eles vão para Paris. A trama, a história, o livro é maravilhoso, né? Eles vão para Paris e vive lá em Paris. Em determinado momento, o Carlos larga a batina e vai em Paris, para Paris encontrar com ela. Ela está com sérios compromissos familiares e ela não vou, não posso ir, né, com você, porque eu tenho uns compromissos aqui. Ele não entende, ele não aceita e volta muito chateado para a Espanha e casa. E ela, quando ela consegue resolver, né, os seus problemas, as situações dela em Paris, ela pensa assim: eu vou para a Espanha encontrar com ele.
porque a atração, né, o sentimento que impelia um para o outro era muito forte. Ela vai, quando ela chega na Espanha, ele já está casado, né, com a esposa, os filhos. Aí ele quer largar a família para ficar com ela, porque o sentimento que envolvia eles é muito grande. Ela disse: não, eu não vou, não posso ficar com você. Ela diz uma coisa mais ou menos assim: não se constrói felicidade em cima da infelicidade alheia. E ela volta para Paris. Então, depois é uma trama muito grande, né? O livro é fantástico. Assim, é visão. Uma vez eu emprestei este livro para uma senhora, ela me devolveu e falou assim: não gostei. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim: é muita renúncia para o meu gosto. Não gostei não, porque realmente é muita renúncia. É de espírito muito elevado. Aí eu sei que no final eles encontram, né? Ele é traído pela esposa, ele volta para a igreja, entra na Inquisição, no sistema inquisitorial da Espanha, e ele conduz ela para a prisão sem saber, né? Então, no final eles encontram. É um livro, assim, realmente muito sofrimento, mas mostra essa renúncia, né? Porque a partir do momento que ela consegue vir renunciar, os espíritos disseram para ela: olha, talvez ele não vai conseguir mudar nessa encarnação. Você não vai conseguir o intento nessa encarnação. Eu vou tentar. Ela sabe assim que ele não conseguiu transformar, mas a sementinha do amor que ela tinha no coração dela, ela passou para ele. E o que os espíritos nos ensinam, nos explicam, né, gente? Que a semente, ela fica, né? Aquela parábola do semeador, né? Jesus saiu a semear. Então a semente, ela fica. Então o bem, ele fica. Às vezes ele pode germinar e brotar na outra encarnação, na outra, mas vai. Porque Jesus, governador espiritual do planeta, ele veio e jogou a semente. Então ele tinha certeza, né, que ela não ia florescer, né, e frutificar instantaneamente, mas com o tempo, com os séculos, com os milênios, ele iria. Então, essa certeza que nós temos, que as nossas provas às vezes são difíceis, mas que a gente tenha essa certeza que Jesus está no comando, que nós temos guias espirituais no comando, né? Nós temos um anjo guarda nos ajudando, como esse exemplo que o André Luiz nos traz. Basta a gente fazer uma prece, uma oração. Aí nós conectamos com a espiritualidade maior e geralmente vem a resposta para nos direcionarmos melhor, né? Oi, gente, era mais ou menos isto. A gente agradece, né, a presença de todos. E na próxima quarta, 3 horas, estaremos aqui novamente. E como diz o meu netinho, né, o Vitor, Papai do Céu, eu chamo o núcleo de Papai do Céu. Então nós estamos com saudades do Papai do Céu, né, do núcleo. Então vamos esperar, como diz o Emmanuel Chico também, é o processo que tem que se cumprir, é coletivo. Vamos aguardar, né, com paciência, com fé, com oração, porque tem um projeto de Jesus para a gente, vamos aguardar com fé. Então, um abraço, né, no coração de todos e um bom final de semana para todos nós. Muita paz para nós.